Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês e que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjos da minha guarda, intercedei por mim. Hoje é o dia 6 de janeiro. Até há alguns anos celebrava-se em Portugal o dia da Epifania dos Reis Magos neste dia. Agora não é assim, celebramos há uns dias atrás, no domingo. Noutros países continua a celebrar-se no dia 6 e é por isso também que o Papa quis que este dia, esta data, 6 de janeiro, determinasse a conclusão do ano jubilar da esperança que vivemos ao longo destes longos meses e, oxalá, assim pedimos ao Senhor que tenha acendido dentro de cada um de nós, dos nossos corações, um desejo maior de santidade, um desejo maior de orientar a nossa vida para o céu. Epifania. Epifania significa manifestação. Manifestação de Deus. Primeiro, no presépio, aos pastores, significa ao povo judeu, ao povo escolhido, àquele que tinha recebido as promessas da vinda do Messias. E agora nos magos, como celebramos, está a manifestação de Deus aos gentios, isto é, a todos os povos, a manifestação universal como Deus, o único Deus nosso Salvador, representado naqueles reis que, segundo a tradição, serão 3, vindos do Oriente, significa todos os pontos cardeais. É uma tonalidade diferente deste ano porque determina o encerramento do ano jubilar. Fecha-se uma porta, fecham-se as portas da esperança e neste dia abre-se outra, abre-se a porta da salvação universal, da manifestação de Deus a todos os povos como o Rei do Universo. Vamos também nós, como os magos, adorar o menino Jesus, pôr a Deus em primeiro lugar nas nossas vidas e perguntemos-nos, agora que já passaram alguns dias desde este início do ano, certamente terás feito propósitos, é o costume, tantas vezes se diz, ano novo, vida nova, e aí vamos nós, e se calhar já passaram uns dias e estamos mais ou menos na mesma, porque aqueles propósitos foram pouco realistas, ou pouco concretizados. E vamos ter esse maior propósito que é estar mais unidos a Deus Nosso Senhor. Dar-lhe o nosso coração. Dar-lhe um pouco mais tempo para rezar e, sobretudo, um coração para amar a Deus e em Deus aos outros, sendo à nossa volta, entre os nossos familiares, irmãos, amigos, semeadores de paz. Semeadores de alegria, semeadores de fé. Eu gostaria que neste 10 minutos de oração que nós centrássemos a nossa atenção nas estrelas. Se calhar estamos a fazer esta meditação de dia e agora não podemos ver nenhuma estrela, bem, vemos o sol, mas vamos pensar nas estrelas, olhar para o céu, porque, como sabemos, tantas vezes as circunstâncias da nossa vida, a azáfama do dia-a-dia, os nossos trabalhos, as nossas obrigações e até os ecrãs dos telemóveis fazem com que ponhamos mais os olhos no ecrã, num telemóvel, nas coisas cá de baixo, do que nas coisas do céu. Olha para o céu. Olha para a criação e aprendamos a descobrir como aqueles magos uma linguagem superior. A pegada de Deus, olha para o alto. Demos um sentido mais profundo à nossa vida que só se consegue quando a nossa vida é uma vida sobrenatural. Não apenas natural, sobrenatural, com uma dimensão superior, uma dimensão transcendente, uma dimensão de Deus. Olha para o céu, olha para a criação e pensa de onde vimos, quem fez tudo isto. A grandeza do universo. Aqui há tempos o Papa Leão, num discurso a propósito do jubileu do mundo educativo, recordava a sua experiência como professor de matemática e de física e fazia até uma questão, uma pergunta engraçada. Vejamos, sabeis quantas estrelas existem no universo observável? Eu não fazia a mínima ideia e nem faço quantas são, mas ele dizia, é um número impressionante e maravilhoso. 1/6 de estrelas. Isto é, 1 seguido de 21 zeros. E depois acrescentava, se as dividíssemos entre os 8 bilhões de habitantes da Terra, cada pessoa teria para si centenas de bilhões de estrelas.
A olho nu, em noites límpidas, podemos ver cerca de 5.000 estrelas. Embora existam incontáveis bilhões de estrelas, vemos apenas as constelações mais próximas. É interessante. É espetacular a grandeza do universo. E isso deve ser também um chamamento, uma orientação da nossa vida, porque essas estrelas devem indicar uma direção, como quando se navega em alto mar. Assim acontecia nos marinheiros, agora há outros instrumentos mais modernos, mas sempre foi assim. Os viajantes encontraram uma rota nas estrelas, os marinheiros seguiam a estrela polar, os polinésios atravessavam o oceano memorizando cartas celestes, os agricultores dos Andes, que dizia o Papa que tinha conhecido como missionário no Peru, para eles o céu era um livro aberto que marca as estações das sementeiras, da tosquia, dos ciclos de vida. E os reis magos também seguiram uma estrela para ir a Belém adorar o Deus menino. E nós? Temos uma estrela na nossa vida que devia ser Jesus? Damos uma direção à vida de cada dia? Damos uma orientação aos nossos dias? Na carta do ano jubilar, dizia-se nessa bula, Spes non confundit, dizia que ao ver o correr da história, a passagem do tempo, a passagem dos anos, temos a certeza, pela virtude da esperança, que a história da humanidade e de cada um de nós não correm para uma meta sem saída nem para um abismo escuro, mas estão orientadas para o encontro com o Senhor da Glória. Por isso vivemos na expectativa do seu regresso e na esperança de vivermos nele para sempre. A nossa razão, a razão da nossa esperança, da virtude da esperança, qual é que é? É o desejo de felicidade, é o desejo de estar com Deus, que às vezes, infelizmente, como nós sabemos, nós procuramos essa felicidade em coisas pequeninas, cá de baixo. Tantas vezes os homens procuram a felicidade numa grande festa, numa passagem do ano em que se bebeu demais, em que se cometeram excessos. E é pena, porque nós estamos feitos para coisas muito mais grandiosas. Olha para o céu. Santo Agostinho também, que era um rapaz brilhante, profundo, mas ao mesmo tempo era profundamente insatisfeito e procurava a verdade, e estudava e filosofava e procurava por todo lado ser feliz nos prazeres do mundo, até que um dia descobre a Deus no próprio coração. E escreve aquela frase que certamente conheceremos, uma frase muito profunda que também nos serve a nós. Dizia: o nosso coração vive inquieto enquanto não repousa em vós, em Deus nosso Senhor. Por assim dizer, este é como dizer assim, o nosso desejo de infinito é a bússola que nos diz: foste feito para algo maior, não te contentes, vive, não te limites a ir vivendo. Foste feito para algo maior. Olha para as estrelas. Que estrelas seguimos? Devemos seguir a Deus, a Jesus. Devemos seguir aqueles santos que foram como nós, mas já alcançaram o céu e dizem: vale a pena viver uma vida mais unida a Deus Nosso Senhor. E devemos fazer, e vamos pedir a Deus Nosso Senhor: Senhor, ajuda-me agora a perseverar quando as estrelas da nossa vida, por assim dizer, quando se perde a orientação. Também os reis magos, a caminho de Belém, deixaram de ver a estrela e depois se encheram de alegria quando a voltaram a ver. Saber perguntar, perguntaram os magos também onde é que havia de nascer o rei de Israel, quando deixaram de ver a estrela. E também nós somos chamados a tornar-nos estrelas para os outros, testemunhas, centelhas de Deus, testemunhas credíveis, testemunhas luminosas para aqueles que estão ao nosso lado. São José Maria escrevia: estas crises mundiais são crises de santos. Os santos são estrelas, são guias para aqueles que estão à sua volta, são luzes que com a sua vida mostram, com as suas imperfeições também, mas com a sua esperança, mostram que Deus está presente, que a sua vida tem uma orientação para as estrelas, para o céu, e não é uma orientação apenas cá de baixo, rasteira. Temos que ser estrelas. O Evangelho da Missa de hoje, que não tem nada a ver com os Reis Magos, mas de certa forma é também uma epifania, é uma manifestação de Deus, de Jesus como Filho, como nosso Salvador. E vê-se Jesus olhar para as multidões e diz: Jesus compadeceu-se daquelas multidões que andavam como ovelhas, sem pastores, desorientadas.
E não havendo que comer, não tinham nada para comer, estava ali tanta gente, o Senhor diz aos apóstolos, dá-lhes vós de comer. Eram os apóstolos que tinham que alimentar aquela multidão. Eram eles que tinham que ser estrelas. Somos nós que também temos que alimentar as pessoas à nossa volta. Ser sinais de esperança, estrelas deste mundo que tantas vezes anda às escuras porque se esqueceu de Deus, deixou de orientar a sua vida para Deus. Que Nossa Senhora, estrela da manhã, seja sempre aquela estrela que nas nossas dificuldades nos oriente para o seu Filho Jesus. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.